Bom, então, pessoal, na nossa aula 8 do nosso levantamento topográfico, o nosso passo a passo de um levantamento planimétrico. Então, visualizando em campo como que seria, né, o nosso levantamento. Então, nós temos o primeiro que fazer a marcação do ponto, né, o primeiro ponto inicial de referência, sendo esse ponto conhecido. Quando a gente tem esse primeiro ponto de referência conhecido, marcando o nosso azimute, nós vamos iniciar o levantamento da nossa poligonal fechada, no caso que a gente está vendo aí também durante os nossos exercícios, ou também a poligonal aberta. E esses pontos, na planimetria, nós vamos ter a medição da distância horizontal e o ângulo horizontal. Então, eu parto, né, depois de eu ter nivelado todo o meu equipamento corretamente no tripé, eu loco, né, nesse ponto inicial o meu instrumento e eu vou fixar o meu teodolito, fazer a leitura na mira, na minha baliza, no ponto que eu desejo fazer aí a primeira leitura. Então, eu travo o meu equipamento, o meu instrumento teodolito, zero ele, ou se eu já vou estar tendo como referência o primeiro ponto de azimute, então a gente vai ter essa abertura também do ângulo, mas vamos iniciar aqui o nosso ponto zerando. Eu zero o ponto e faço a medida da distância horizontal. Então, entre o primeiro ponto do piquete, eu vou puxar a minha trena. Então, a gente viu também qual é o procedimento correto para que a gente não tenha medidas falsas, né? Então, eu não posso deixar a minha trena muito esticada, nem muito solta. E para isso, a gente precisa de duas pessoas fazendo, né, essa correta medição. Então, medindo aqui, eu tenho 4,20 metros. Então, seria aí o primeiro ponto da minha poligonal. E vou fazer ao zero, né, no meu instrumento. E o meu ajudante, né, com a baliza, aqui no caso a Ana Patrícia, ela vai então se movimentar para o próximo ponto que nós estamos fazendo o levantamento topográfico. Então, nós temos lá o segundo piquete, eu giro, faço o giro do meu teodolito, então destravo ele e vou visar até a baliza lá no meu ajudante. Então, eu acho certinho através aí da minha mira, né? Eu vou mexendo ali na precisão, deixando mais clarificado, travo o teodolito e agora sim eu tenho então essa medida do meu ângulo na horizontal da abertura. Vou com a minha trena de novo e assim eu puxo a medida até o próximo ponto. Nesse tipo de levantamento, o que nós estamos tendo? Um levantamento irradiado, o ponto inicial e nós temos o caminhamento com os ângulos. Nós também temos o caminhamento pela poligonal. Quando eu vou caminhando na minha poligonal, então se eu vou ter esses 3 pontos de marcação, então eu teria que fazer a medição, né? Então, entre aqueles outros 2 pontos ainda. Então, a gente pega o instrumento, desloca ele para o próximo piquete e de lá a gente vai fazer as mesmas medições entre os ângulos na horizontal. A gente pode tirar novamente a medida de distância, a conferência aí da nossa trena, mas nós temos aí que obter mais um ângulo para fazer o fechamento da poligonal. Pode também ir para o terceiro piquete, que a gente tem aí também a conferência, né, entre os ângulos e melhor precisão. Bom, depois de termos levantado, então, os pontos da minha poligonal, pelo caminhamento ou irradiação, a gente leva para a caderneta de campo a distância horizontal, a marcação dos ângulos, para que a gente possa fazer, então,
os nossos trabalhos, né, de preenchimento, e aí assim ter esses dados para que a gente possa passar para o nosso projeto e ter ali materializado o desenho, né, da poligonal e da planta. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade então nesses conceitos do passo a passo do levantamento planimétrico nos exercícios, e também aí com isso vocês podem fixar melhor, entender como a gente faz essa compilação dos dados. E dando continuidade ao nosso levantamento topográfico, na aula de hoje nós vamos ver o passo a passo do nosso levantamento planimétrico. Então, nós fizemos o levantamento em campo, obtemos os dados, né, de distâncias, dos ângulos no nosso caminhamento durante a nossa utilização dos equipamentos, anotações dos resultados, e agora a gente precisa transpor esses dados, trazer eles então para as nossas planilhas, para as nossas correções, e desta forma nós vamos ter aí esse compilado de dados, as correções dos ângulos de fechamento, e que assim a gente consegue chegar na planta topográfica final e assim ter as coordenadas, as localizações dos nossos pontos e materializar por fim o nosso levantamento então aí planimétrico que nós vamos estar vendo hoje. Bom, primeiro passo que a gente tem então aí para conhecer durante o nosso levantamento planimétrico é a correção, né, o cálculo do erro de fechamento angular. Então, antes da gente levar esses dados para a nossa planilha e materializar eles aí em desenho, né, na nossa planta, nós vamos conhecer aí qual que é esse ângulo, qual foi o erro no fechamento que nós temos. Por exemplo, em poligonal aberta, como que nós vamos conferir se esse erro ele existe, né, e ele vai estar aí dentro do nosso aceitável. Então, a gente tem o erro angular igual ao azimute transportado menos o meu azimute conhecido. Então, numa poligonal aberta, eu não vou iniciar meu levantamento e terminar no mesmo ponto, mas eu tenho qual é esse azimute que nós chegamos com o resultado e qual foi o primeiro azimute conhecido. E essa diferença vai me dar se eu tenho aí um erro, né, de valores encontrados. No cálculo da poligonal fechada, então nós vamos ter aí o cálculo do erro referente à configuração da nossa poligonal sendo fechada, onde nós vamos ter aí chegando ao ponto de início, é o mesmo ponto final no levantamento. Então eu estou lá com o meu teodolito, com o meu equipamento locado, e eu vou visando os pontos e eu vou chegar aí, né, no mesmo ponto final, ou quando eu vou transpondo o meu equipamento, fazendo essa mudança. Assim, eu tenho medições, né, obtenções dos ângulos externos e ângulos internos. Então, na minha poligonal, eu posso ter aí os dados levantados, né, dos ângulos internos, ou então esses ângulos externos. E quando a gente tem os ângulos externos, nós vamos ter que a somatória dos ângulos deve ser n mais 2, que multiplica por 180. E quando a gente tem os ângulos internos, eu vou ter que a somatória dos ângulos dessa poligonal é o n menos 2 vezes 180, sendo que n é o quê? É o nosso número de lados. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, a gente tem 4 lados, então seria aí o nosso valor de n. E ainda a gente tem por deflexão. Então, na correção, nós vamos ter assim aí que o erro é detectado caso a igualdade abaixo não seja verdadeira, em que a soma da minha deflexão à direita menos a minha deflexão à esquerda deve somar aí, então, 360 graus. Bom, e aí a gente verifica também o erro angular através dessa somatória dos ângulos obtidos
menos a somatória aí dos ângulos da poligonal. Então, a gente tem os ângulos obtidos em campo, onde a gente realizou o levantamento topográfico, e essa soma dos ângulos da poligonal, que é o que a gente viu aí anteriormente, que pode ser para ângulos externos ou então aí internos. Então, a gente vai ter que adotar conforme o nosso levantamento. Essa diferença vai me dar o erro de fechamento angular. Então, o EFA é o erro de fechamento angular. Bom, e aí eu tenho esse erro de fechamento e eu quero saber qual é a minha tolerância. Então, qual é o máximo que eu posso admitir de erro durante o meu levantamento. Então, a gente tem a tolerância igual a B, que multiplica a raiz de N. B depende das diferentes classes da poligonal e N é o número de vértices da minha poligonal. E aí eu posso classificar o meu levantamento através das classes 1, 2, 3, 4, 5. Essa classificação vai deixando o meu levantamento mais preciso ou menos preciso. Então, por exemplo, aí na classe 1 eu posso ter aí até 6 segundos, já na classe 5 eu posso ter um erro de fechamento até 180 segundos. Eu defino se minha poligonal ela está dentro dessa classe adotada. Se ela estiver ok com esse erro de fechamento abaixo da tolerância, do permitido, nós prosseguimos com a correção do meu erro angular. E aí, essa correção é eu pegar esse valor de erro de fechamento, que deu um pouquinho a mais aí na minha poligonal. Isso é normal, né? Ainda mais no trabalho aí humano, a gente está sujeito, então a gente tem essa tolerância. E eu vou pegar e vou distribuir esse erro nos meus ângulos e fazer com que eu chegue aí no valor final, né? Perfeito, como se a gente não tivesse tido esse erro. Então, eu pego a correção, que vai ser igual ao erro angular dividido pelo número de lados. Então, se o meu erro angular for para mais, então eu tive um aumento do meu ângulo, eu vou o quê? Diminuir cada ângulo interno. Se o meu erro foi para menos, a gente vai ter aqui, então, sinal negativo com negativo, fica positivo. Então, quer dizer que eu vou aumentar, vou somar um pouquinho, então, em cada ângulo para que a gente chegue no valor final inteiro. Então, vamos aí ao exemplo 1 para entender um pouquinho melhor e fixar o conteúdo. Então, considerando o levantamento topográfico realizado aí para a classe 5P, quer dizer, eu já defini a minha classe do levantamento topográfico, ele vai estar na 5, que resultou numa poligonal de 5 lados com os ângulos internos indicados. Então, a gente tem aí na figura, no meu levantamento, eu tive os ângulos internos, então já encontrados, e eu quero que seja determinado o erro de fechamento EFA e a tolerância, então, aí conforme o que a NBR 13.133 traz para nós de 94. A correção e a distribuição desse erro angular, então, após a gente ter esse levantamento em campo e estar sujeito aí a esses erros. Então, verificando aqui a minha caderneta de campo, nós temos o quê? Estação, onde eu loquei o meu equipamento, então, estação 1, então, eu estou aqui. Eu visei o ponto 2, então, eu peguei meu equipamento, visei o ponto 2 e eu obtive, então, o ângulo de 70 graus e 20 minutos. Então, saí do 1, fui para o 2, tive esse ângulo. Essa distância entre o ponto 1 e 2 é igual a 100 metros. Estação 2, eu estou no ponto 2 e visei o ponto 3. Então, eu viso o meu ponto 1, abro a rotação, né, libero o meu teodolito aí para rotação e eu vou obter o ângulo aqui de 192,03 graus. A distância entre os pontos é igual a 90 metros. Depois, estação 3, visando o ponto 4, então eu zero meu equipamento no ponto 2, que é o quê? É o ponto anterior, ponto Ré, abro
meu equipamento para rotação e vou visar o próximo ponto, que é o 4. Esse ângulo interno, 71 graus,34 minutos. Deu aí 150 metros de medição entre o ponto 3 e o 4, então medindo aí com a minha trena. E faço isso para os próximos pontos também, então caminhando da mesma forma. Chegou lá no ponto 5, eu estou visando a ré em 4, zero meu equipamento, direciono, né, rodo aí para o ponto 1, faço a visada no ponto 1 e vou chegar aí em 110 graus e 23 minutos. Então, com a visada aí no ponto 1, quer dizer, é o ponto que a gente iniciou, por isso que é uma poligonal fechada. Somando todos esses ângulos da minha poligonal, eu chego em 540 graus 03 minutos. E aí eu vou ter que verificar se esse erro ele é aceitável ou não. Então, a gente tem, através da poligonal fechada, dos ângulos internos, nós temos que a soma dos ângulos deve ser 5, que é o número de lados, então N igual a 5, menos 2, que multiplica por 180, então meu resultado, 540 graus. Ops, eu tinha encontrado somatória de 540 graus,03 minutos. Subtraindo o que eu deveria ter por ser uma poligonal de 5 lados de 540, então meu erro ele está positivo 0,3, aqui então 3 minutos. Isso quer dizer que eu tenho um erro por excesso, quer dizer, passou um pouquinho aí a minha medição, né, a somatória. Mas qual é a minha tolerância? A tolerância para a classe 5P traz aí 180 segundos, N igual a 5, então eu tenho a tolerância de 400,2 segundos, isso dá aí aproximadamente 6 minutos e 42 segundos, considerando aí que a gente tem esse levantamento dentro da tolerância, então a gente prossegue com a correção. A minha correção, ela vai ser a fórmula, né? Então, ela é menos somatória dos ângulos do número de lados. Somatória não, né? O erro de fechamento, que depois que a gente encontrou da somatória, então, EFA, 540 graus 03 menos os 540. Então, eu vou chegar num erro aí de 3 dividido por 5, eu vou ter 36 segundos. Esse valor, então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir para cada ponto, eu vou subtrair para que a gente arredonde e fique aí dentro, né, no valor final de 540 graus. Então, se eu tinha 70 graus,20 segundos, subtraindo 70 graus e 20 minutos menos 36 segundos, então eu chego no resultado aí de 70 graus, 19 minutos e 24 segundos. E aí eu vou fazendo isso para os próximos pontos também. Então, a gente vai corrigir todos os meus dados, né, aqui da tabela, da caderneta, e no final a gente chega aí no resultado de 540 graus, 0 minutos, 00 segundos, que é o que vai dar para mim a correção depois desse erro de fechamento. Então, corrigimos o erro, a gente chega aí no valor final dos ângulos, nós vamos para a determinação dos nossos azimutes. Os azimutes, então, são calculados pelos ângulos por deflexão, que aí a gente vai ter o azimute calculado igual ao azimute anterior, mais ou menos a deflexão F, que é o meu ângulo obtido em campo, sendo F positivo quando eu tenho deflexão para a direita, ou F negativo quando eu tenho a deflexão aí à esquerda. Os ângulos horários, eles são aí calculados, né, aí através do azimute calculado, igual ao azimute anterior, mais o meu ângulo no sentido horário, mais ou menos o F, que é a deflexão.
Então, a gente tem que F positivo 180 graus, quando o meu resultado do azimuth calculado ele vai ser aí inferior a 180 graus. Se eu tenho F igual a menos 180, se o meu resultado, então, do azimuth calculado for superior a 180 ou inferior a 540, e F igual a 540 se o meu resultado do azimuth calculado for superior a 540. Então, esses valores de F, eles vão ser corrigidos quando a gente tem aí os casos do meu azimuth calculado sendo dentro aí dessas tolerâncias. Então, vamos ao exemplo 2, para entender aí um pouquinho melhor o cálculo dos nossos azimuths. E eu tenho nesse levantamento topográfico a seguinte caderneta de campo. Alinhamento AB, então a gente está aqui no ponto A para ponto B. O meu azimuth lido, então, é o azimuth AB 100 graus. E eu tenho aqui o alinhamento posterior, que é o BC. Eu não tive um azimuth lido, mas eu tenho o quê? A minha deflexão, então, que é o ângulo aí medido, de 120 graus à direita. Então, visando a rotação aí para a direita. Do ponto C para o ponto D, eu tenho uma deflexão, então, aí à esquerda. Então, eu estou voltando. E o meu ângulo medido de 110 graus. Então, o ângulo do azimuth BC, que eu quero encontrar, então eu não tenho ele, eu preciso aí encontrar esse resultado para o quê? Para direcionar qual que é essa localização do meu ponto. Vai ser o azimuth anterior, então do azimuth do ponto AB, 100 graus, mais o meu azimuth, mais o meu ângulo medido aí no ângulo horário. Então, eu tenho aqui, quando eu sair do ponto B para o ponto C divisada, rotação do ângulo no sentido horário medido entre o alinhamento AB para o BC de 300 graus. Então, 100 graus anterior mais 300, 400 graus. Lembrando da nossa especificação anterior, se a gente tem o azimuth de 400 graus, ele é maior que 180 e menor que 540. Então, se eu tenho essa condição, eu tenho que subtrair, então, tirar, né, menos F. E F eu vou adotar 180 graus. Então, vamos voltar aqui só para a gente entender da onde saiu, ó, dessa condição aqui. Então, 180 graus, eu vou ter 400 menos 180, então 220 é aí o meu azimuth calculado entre o ponto BC. Agora, para o azimuth CD, a gente vai ter o azimuth do ponto anterior, que é o BC, nós encontramos, mais o ângulo horário, que é o medido aqui em campo. Então, eu tenho o azimuth anterior 220, nós já encontramos, o ângulo horário aqui medido de 70 graus é igual a 290. 290 é maior que 180 e menor que 540. Então, a gente cai na mesma condição de subtrair F. E assim, o meu azimuth calculado agora 110 graus. Então, conseguimos preencher nossa caderneta, completando ela. O alinhamento BC, eu vou ter um azimuth calculado aqui de 220 e de CD de 110 graus. Então, a gente consegue colocar aqui também aqui na frente no nosso desenho. Bom, temos o azimuth, agora a gente consegue também encontrar as coordenadas parciais. Então, no cálculo aí das coordenadas parciais, a gente tem os ângulos corrigidos, já encontrados aí medidos em campo, e nós vamos orientar o nosso levantamento em relação aí ao norte verdadeiro, o norte magnético.
e coincidir aí os eixos nas coordenadas x e y. Então, nós temos nos quadrantes, né, a determinação norte, leste, sul e oeste. Então, a gente tem as coordenadas. Quando eu estou no primeiro quadrante aqui de norte com leste, as minhas coordenadas x e y são positivas. Eu tenho de leste a sul coordenadas em x, no eixo x, e aqui é o nosso eixo y. X positivo, y negativo, e os demais quadrantes, então, entre sul e oeste, x negativo e y negativos, então todos estão abaixo. E acima, entre norte e oeste, eu tenho x negativo e y positivo. Então, todas as coordenadas que eu vou ter aqui localizadas em cada quadrante, nós vamos ter esses sinais. E aí nós temos essas coordenadas relativas que a gente vai encontrar através só voltando aqui, complementando a fórmula, que a gente vai encontrar essas coordenadas através dos nossos cálculos dos azimutes. Então, eu tenho aqui também as distâncias entre os pontos. Então, para eu encontrar a minha coordenada entre um ponto x e ponto A aqui, ponto B, nós vamos ter o quê? A distância entre os pontos e nós temos o ângulo encontrado. Então, eu tenho para a abscissa, então, no caso, a gente tem ponto XAB igual a minha distância AB, aqui então a gente tem esse ponto, essa distância que a gente obtém lá no levantamento planimétrico, multiplicado pelo seno do meu azimute AB, então que é o ângulo obtido. Se eu tenho ordenada, quer dizer, aqui é em x e aqui é em y, eu vou ter a mesma coisa. Então, se eu tenho a distância entre os pontos, nós temos a distância e o ângulo, né, obtido aí pelo azimute. Então, a gente chega aí nos resultados também da localização, o quê? Dessas coordenadas no nosso plano cartesiano. Depois que nós encontramos as distâncias, nós conseguimos obter o erro de fechamento linear. Qual é o cálculo? Como a gente chega nesse valor? Então, nós vamos ter o erro de fechamento linear igual à raiz quadrada da minha distância e da somatória dos meus valores de coordenadas em x e também em y. Então, eu vou somar todas as minhas coordenadas, as coordenadas em x, sendo elas positivas e negativas, e vou somar todas as minhas coordenadas em y, positivas e negativas. Extraio a raiz da somatória de cada e assim a gente chega no erro de fechamento linear. Esse erro de fechamento, ele me dá um erro relativo. Esse erro relativo é igual ao erro de fechamento linear dividido pelo comprimento em metros da minha poligonal. Então, eu somo todos os lados dessa poligonal e eu vou encontrar qual é o erro que eu tive aí para cada metro. Isso, então, o que influencia? Se eu tenho um levantamento grande, né, uma grande extensão, e eu vou ter um erro de fechamento grande, a hora que eu dividir, esse valor ele vai ser pequeno. Agora, se eu tenho um levantamento pequeno em comprimento e o meu erro ficou muito alto, quer dizer, esse erro está muito fora, então eu não vou conseguir aproveitar porque ele passou aí da tolerância. Então, é só para a gente ter o quê? Qual que é esse erro em metros? Então, depende aí do tamanho do meu levantamento. Então, a gente tem a tolerância do erro linear, também obtida através aí das nossas classes das poligonais, onde a tolerância é igual ao coeficiente D, que expressa a tolerância do erro de fechamento, sendo D em quilômetros, e L é o meu perímetro medido aí em quilômetros. Então, nós vamos ter que adotar, né, qual classe que a minha poligonal vai estar, qual é o meu tipo de levantamento, qual deve ser essa minha precisão, para encontrar essa tolerância. A distribuição do erro de fechamento linear, então, ele vai ser proporcional às distâncias que eu tiver em levantamento,
e também proporcional às minhas coordenadas relativas aí, que podem ser que também são chamadas coordenadas parciais. Então, quando a gente verificar essa palavra, coordenadas relativas, é o mesmo também que as coordenadas parciais. Bom, para a correção dessas coordenadas, então, nós vamos ter que a coordenada relativa corrigida, ela vai ser igual à coordenada relativa com o erro, mais a correção que a gente vai ter aí propondo, né, para chegar aí no valor final. As coordenadas absolutas é quando a gente situa no primeiro quadrante o ponto mais distante que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho um levantamento, eu fiz a medição e esse levantamento ficou dessa forma. Então, eu pego esse ponto mais longe, direciono lá para o primeiro quadrante e dessa forma, aqui que eu zero ele, aqui eu fico com os pontos mais positivos. Então, a gente deixa as coordenadas mais absolutas ali, deixando elas mais próximas, né, de termos aí a localização no primeiro quadrante. Então, para a gente corrigir essas coordenadas, né, deixar ela localizada, a gente tem que as demais coordenadas, então eu loco a primeira, onde ela vai ser aí, por exemplo, coordenada x0, y0. As demais coordenadas vai ser igual à coordenada inicial, mais a minha coordenada relativa corrigida, e assim a gente vai tendo alterações nesses valores das coordenadas, isso para tentar chegar aí em pontos que tenham a minha coordenada mais absoluta, né, mais positiva. Bom, vamos para o exemplo 3, onde a gente consegue entender um pouquinho mais essa aplicação das coordenadas. Então, no exemplo 3, a gente tem um levantamento de pontos A e B. O ponto A possui coordenada x menos 30 e y 20. O ponto B, coordenada de x mais 12, y menos 6. Então, x menos 30, 2, 3, sei lá, vamos fazer aqui, que aqui é menos 10, menos 20, menos 30. Y, 20. Então, 10, 20. Então, x menos 30, eixo x, eixo y. Eixo y, 20. Então, aqui seria o meu ponto A. Ponto B, eu tenho a coordenada x mais 12. Então, por exemplo, aqui. E y menos 6. Então, meu ponto B estaria aqui. Mais ou menos, só para a gente localizar. Adotando como ponto de partida para as coordenadas absolutas o ponto A com coordenada x e y 100. Então, eu vou transformar essa minha coordenada, que eu tinha valor negativo, trazer eles para um valor absoluto, adotando coordenadas absolutas em 100. Qual vai ser os próximos resultados? Então, ponto A, preenchendo a nossa caderneta, eu tenho que a coordenada corrigida em x foi menos 30, coordenada corrigida em y 20, coordenada absoluta 100 e coordenada absoluta em y 100. Então, x e y eu estou adotando, isso aqui foi dado no enunciado. Qual vai ser a próxima coordenada no ponto B? Então, nós vamos fazer aí a correção da coordenada. Então, ponto B, x. Então, eu vou ter a coordenada do ponto anterior mais a coordenada do meu ponto B. Então, que eu tinha levantado 12. Então, eu fiquei com 112. A coordenada absoluta do ponto B no eixo Y vai ser a cota anterior, né, a coordenada, aliás, coordenada anterior de 100, mais a coordenada absoluta nesse ponto, que é menos 6. Então, eu vou ficar aí com 94. Então, a gente corrige aí para as coordenadas absolutas. Então, nosso levantamento, a gente corrigiu as coordenadas, corrigimos os pontos, nós conseguimos fazer o cálculo das áreas. Nós temos diversas formas de calcular as áreas no nosso levantamento topográfico.
A primeira delas é, então, através da decomposição dos polígonos. Então, a gente consegue ter esse levantamento com vários lados e dividi-los em novos polígonos. Aqui eu tenho um trapézio, aqui outro trapézio, aqui a gente tem um triângulo, aqui outro triângulo. Então, bastaria a gente pegar cada forma e fazer aí a área. Outra forma, através do gráfico. Então, eu considero cada área e cada pedacinho fazendo a área pelo método gráfico. E nós temos os métodos de Gauss e o método computacional, que é através aí dos nossos softwares. No método de Gauss, nós temos a adoção das coordenadas dos pontos, então x e y, e a gente faz uma multiplicação na tabela. Então, eu multiplico a coordenada do ponto A com a coordenada do ponto Y do próximo ponto. Vou prosseguindo isso para todos os outros, né, pontos da minha coordenada, até que eu repito o primeiro ponto. Então, o ponto A a gente repete 2 vezes, XA, YA. Fazendo a multiplicação, então eu tenho XA vezes YB, XB vezes YC, YC vezes YA. Eu volto ao contrário. Então, XB, aqui eu vou começar de baixo para cima, como a gente está voltando. Então, XA que multiplica YC, YC que multiplica XC que multiplica YB e XB multiplica YA. Então, seguindo aqui as setinhas. Eu vou ter a área 1 total, área 2. Quando eu faço essa multiplicação das minhas coordenadas, eu estou dobrando a minha área. Então, eu tenho que fazer aí ao total dessas duas áreas é igual, essa subtração entre elas é 2 vezes a minha área real. Então, por isso que a gente chega aí num valor final que a gente divide por 2 para ter o valor exato, né? E que a gente vai obter realmente no levantamento. O método de Gauss é para que a gente consiga manualmente, né, ter a obtenção dessa área. Então, no exemplo 4, a gente tem a poligonal de 3 lados, pontos A, B e C, e nós vamos determinar as coordenadas parciais, o cálculo do erro de fechamento linear, cálculo das coordenadas absolutas e cálculo aí das áreas, né, então da área final desse nosso levantamento planimétrico. Lembrando que a tolerância, então, linear da poligonal para a classe 5P é de 2,2. A nossa caderneta de campo, então, a gente faz uma leitura do quê? Do levantamento. Então, eu tenho estação em 0, ponto visado 1, azimuth lido 150 graus, então, azimuth inicial, e a minha deflexão à esquerda, então, de 120 graus, 0,2 minutos. A minha correção, então, a gente já fazendo aí a correção desse ângulo, dessa somatória dos ângulos da poligonal, que ficou acima de 360 graus, que eu teria que ter. Então, nós vamos ter aí a correção de menos 1 minuto. Então, para a correção, então já subtraindo a deflexão de 120 graus, 0,01 minutos. Os próximos pontos, a gente tem o azimuth de 29,58, então eu estou no ponto 1 visando o ponto 2. Então, azimuth de 29,58. A deflexão lida à esquerda, 120 graus, 0,3 minutos. Correção, eu chego também, então, aí no valor final. A estação 2 é o último ponto que a gente vai visar, o ponto inicial 0. Eu tenho um azimuth de 270 graus, então que é o ângulo aí que localiza a referência da minha visada, né, da minha lado da poligonal. E a deflexão lida, então, aí à esquerda, que foi de 119, corrigindo também. Para o cálculo, então, das nossas coordenadas parciais, nós vamos adotar a distância que multiplica o seno do azimuth, tanto para x como para y. Então, se eu tinha em ponto x 0
visando ponto 0 ao ponto 1, a distância de 20,10 metros. O seno e o cosseno desses meus azimutes vão me dar aí, então, as distâncias que eu vou obter a minha coordenada parcial. A gente faz isso para os próximos pontos, até que a gente consegue chegar aí nos resultados das coordenadas parciais. E com essas coordenadas parciais, nós vamos calcular o erro de fechamento, que vai ser aí a somatória das nossas coordenadas em x e em y. Nós vamos ter o erro de fechamento, que depois esse erro de fechamento a gente tem que fazer a sua conferência de tolerância. Então, adotando a classe 5, a nossa tolerância, então, ficou em 0,539 e o erro aceitável aí de 0,072, que a gente já encontrou, ele é aceitável, então, consigo prosseguir aí com o meu levantamento, com esses meus resultados. Faço a correção dessas minhas coordenadas, quer dizer, eu tenho aí esse erro, eu vou distribuir um pouquinho em cada lado e vou chegar no fator de correção para cada coordenada. Então, a gente tem o fator de correção para a coordenada em x, em y e qual é o comprimento total. Então, a gente distribui ao longo dessa poligonal. Chego na correção dessas minhas coordenadas corrigidas. Assim, a gente pode encontrar as coordenadas absolutas, que essas coordenadas absolutas eu vou adotar para x0, y0 igual a 100 metros, 100, né, a coordenada em x e em y 100, para ter aí as próximas coordenadas todas em valores positivos. Então, a gente tem aí o valor final. E com as coordenadas absolutas agora, a gente vai para o cálculo da área. Esse cálculo da área, então, conforme a gente viu através do método de Gauss, então, a gente vai multiplicar a coordenada de x com y e depois a gente volta ao contrário de x para y. E assim, nós vamos ter a soma das coordenadas totais em 1, 2, face a subtração, e esse resultado é igual a 2 vezes a nossa área do levantamento da poligonal. Então, dividindo por 2, final seria 173 metros quadrados. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho dos nossos resultados, dos nossos cálculos, e qualquer dúvida, consultem os tutores e façam os dados, né? Refaçam aí os cálculos para entender melhor. Nos vemos na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.